Olá! Estamos no ar com mais um Conclusão. Hoje, recebendo nos nossos estúdios, contamos com a doutora Renata Soltanovic. É Soltanovic, né, doutora? Exato. Perfeito. A doutora Renata, ela é advogada militante em São Paulo, ela é especialista em processo civil com mestrado pela PUC em Relações Sociais, com ênfase em processo civil. Ela tem uma vasta experiência como professora de processo civil e prática forense pela Unicid e outras universidades. Ela presidiu o Tribunal de Ética e Disciplina da OAB da Seção São Paulo. Foi a primeira mulher a ocupar esse cargo. E muito me honra que eu pertencia ao tribunal também, eu era relator do tribunal nessa época. E foi uma época realmente muito rica em matéria de conhecimento de ética, no caso da advocacia. E também ela é autora de várias obras. Dentre elas, destacamos o Desmistificando o Processo Administrativo Ético-Disciplinar, que é uma obra muito interessante, principalmente para quem está começando no contexto ético e começa a vivência dos tribunais de ética, das turmas de ética disciplinares. Doutora Renata, é um prazer tê-la conosco. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Bom, eu que agradeço. Primeiro, estar aqui com vocês é uma grande honra para mim e é um prazer. E quando me convidaram para falar sobre ética, eu falei, quando? Que é um tema que realmente eu sou apaixonada e, enfim, né, o colega também foi relator do Tribunal de Ética e sabe como aquilo envolve a gente de tal forma que fica difícil você se desvincular do tema. Sem sombra de dúvida, algo que é uma das partes, vamos dizer assim, mais atraentes que a advocacia nos oferece, né? É algo realmente muito interessante. Tanto é que temos profissionais até especializados no Tribunal de Ética e advogam tão somente no Tribunal de Ética, quer dizer, já virou uma especialização, né, dentro da profissão. É verdade. Eu vejo muitos advogados que são representados acabam se defendendo sozinhos, querendo não contratar algum colega. E aí, quando você advoga em causa própria, ou você tem uma disciplina mental muito grande e conhece o tema, ou você vai acabar praticando equívocos ou erros, na verdade, na hora. Emocional. Exatamente. Então, aí que é importante. Quer se defender sozinho, então conheça o procedimento. O melhor dos mundos, obviamente, é contratar um colega especialista na área para fazer a sua defesa. E nós temos bastante aí no mercado, eu acho que é esse que vale a pena. Sem sombra de dúvida. E é diferente, né, doutora? Porque, assim, eu fui numa audiência no Conselho Regional de Farmácia, de Tribunal de Ética, e é totalmente diferente do nosso. Daí eu fiquei um pouinho perdida lá, e eu ficava perguntando pro relator, como é que funciona? A pessoa que faz a denúncia, ela não está presente. Ué, mas ela não está presente? Nossa, é diferente do nosso. E ele foi explicando para mim. E eu vejo que o nosso é mais completo, né? É mais assim, o Tribunal de Ética é mais completo. Não estou falando mal do Conselho Regional de Farmácia, mas eu puxo a sardinha pro nosso lado, né? Mas eu tenho uma experiência dessa no Conselho Regional de Medicina. Eu fiz uma defesa para um cliente no Conselho Regional de Medicina e o processo tinha falhas o caminho inteiro. Tanto que quando ele me contratou para fazer a defesa na segunda instância. E tinha falhas no primeiro processo, teve que retornar. E acabou, eles queriam aplicar uma sanção que não estava, porque não sabem calcular, como nós sabemos calcular a pena, queriam aplicar para ele uma sanção sem passar, né, não havia gravidade, então sem passar por uma sanção, por exemplo, de advertência. E aí convencê-los de que aquele caso era uma advertência com ofício reservado no processo disciplinar do Tribunal de Ética da Medicina, foi muito interessante, porque eu passei, eu acho que os 10 minutos da minha sustentação oral com isso. Por quê? Como eu fui contratada de segunda instância, ele tinha confessado
em primeira instância que ele tinha cometido a infração. E aí queriam suspendê-lo. E aí eu disse, olha, não cabe neste caso específico a suspensão. E aí eu passei os 10 minutos explicando como é que funcionava a aplicação de uma sanção disciplinar. Eu advogo no CREMESP, sim, tem coisas lá que a gente tem até um choque, né? Eu estava fazendo uma defesa de uma cirurgia plástica, que é uma especialidade que dá muito problema, né? E durante a defesa eu citei princípios constitucionais. E teve um determinado relator e falou, não, aqui é nós que determinamos. É isso mesmo. Aqui é nós que determinamos. Não, pera, eu estou falando da Constituição. É diferente, né? Não é assim. Então acontece alguma coisa divergente, sim, que a gente tem que às vezes trazer para a linha do direito. E lá os conselhos nem sempre entendem muito isso. Então, a gente tem alguma dificuldade no contexto fora do nosso Tribunal de Ética. Nós esbarramos ainda em algumas coisas novas. No Corém, parece que até há pouco tempo, não admitiu advogados. Nossa. Era o enfermeiro que tinha que se defender sozinho. Né? Pois isso daí mudou. Outra coisa também no CREMESP, reabilitação não existe. Perdeu a carteira, perdeu, pena perpétua. É isso que eu pensei agora. Eu falei, Pena perpétua. E vai explicar que, pela nossa Constituição, a aplicação de uma pena perpétua não existe. Não, aqui é a gente que decide. Aí tem que ir pro judiciário. Exatamente. Aí você tem que mudar. Tanto que eu comecei, levei testemunha, comecei a fazer pergunta, e ele chegou na hora e falou, não, doutora, pode conduzir. Mas né? Então eu falei, então com licença, vou fazer. A gente tá acostumado com o judiciário, com as coisas, então eu vou fazer. Doutora, eu posso já começar a fazer pergunta? Por favor. Doutora, eu queria saber o seguinte, quais são as infrações éticas, assim, mais comuns que geram na OAB hoje? No tribunal hoje. Hoje eu estou fora da OAB, né? Eu saí para poder escrever o livro, eu quero até, inclusive, atualizar. Mas eu continuo fuçando e estudando as questões de ética, até porque eu tenho o hábito de ler o diário oficial da OAB. O federal. Porque ali você mapeia realmente as sanções disciplinares. O que você hoje tem? Duas que mais estão chamando a atenção. A primeira é a apropriação de valores. Essa é a campeã. E a segunda é publicidade. Porque o advogado ele não consegue entender que a publicidade ele não tem o fim de captação de cliente. É claro que todo advogado quer captar o seu cliente, mas ele não entende que a publicidade ela tem caráter informativo. Então, ele acaba extrapolando muitas vezes porque ele não sabe como fazer a publicidade. Muitas agências de marketing não sabem também, então a gente percebe que elas extrapolam. Então, em detrimento disso, o advogado acaba sendo denunciado por um coleguinha, porque não é o cliente dele que vai denunciar. Quem vai denunciar ou é o juiz, se está tendo aí uma captação com uma lead predatória, aí o juiz vai fazer isso. Caso contrário, é outro colega que vai denunciá-lo. Isso implica bastante também, eu diria, pro médio e pequeno escritório, né? Porque o grande escritório, ele já tem uma publicidade natural. Sim. Ele está na reportagem, né? Ele está na entrevista na televisão, os grandes casos veiculados pela imprensa, está lá o nome desse profissional de destaque. Verdade. Então, essas grandes bancas, né? Elas não se preocupam com a questão publicidade em si. Tá? Quase nem existe. O máximo que acontece aí é o quê? O cartão de visita, um calendário de mesa, alguma coisa dessa natureza. Agora, o pequeno escritório que precisa sobreviver no mercado, às vezes acaba, por desconhecimento, acaba entrando numa infração ética que também não é o objetivo dele. A Sim, infração ética. claro.
Aquelas pessoas que ficam, os advogados contratam para ficar entregando panfleto, advocacia. Nossa, Ainda tem, né? Ainda mais. Eu até brinco que, na verdade, o panfleto virou o Instagram, né? Sim. Porque outro dia eu estava seguindo, toda vez que eu vou escrever alguma coisa sobre ética, então eu falo que o meu estudo prático acaba virando Instagram. Então eu começo a seguir um monte de advogado. Aí eu vi uma advogada e ela estava indo super bem, fazendo comentários sobre um determinado assunto, eu estava achando interessante, fui lendo. Aí no final ela coloca, se você teve dúvida, ligue para mim, a minha consulta é gratuita. Falei, pronto. Derrubou. Juro para vocês que eu tive uma vontade imensa de mandar um direct para ela, no particular, falando, doutora, tira essa última. Você estava indo bem nos 5 carrosséis, no sexto você cometeu uma infração. Aí eu falei, não é problema meu, eu não posso ficar me metendo. Senão, cada um sabe de si, o estatuto está aí para a pessoa ler, o código de ética está aí, o provimento do Conselho Federal está aí. Então, a OAB faz temas de ética que não aparece quase ninguém, porque os advogados não se interessam, né? Então, aí eu também não posso ficar salvando o mundo, infelizmente. A minha parte, eu faço. A gente que ficou muito tempo no Tribunal de Ética, nós aprendemos muito. Então, eu falo que eu deixei de errar muito porque eu tive a sorte de trabalhar voluntariamente por mais de 15 anos no Tribunal de Ética. Então, qual que é a minha contribuição? Eu adoro livro físico, né? O meu marido, ele fala assim para mim, eu entro com você dentro do shopping, se não tem livraria, a gente sai sem sacola. Se tem livraria, a gente sai com a sacola do livro. Né? Ele falou assim, você não compra sapato, você não compra bolsa, você não compra... Mas o livro você compra. Eu falei, mas tem sempre algum livro que você fala, esse daqui, esse eu não tenho, eu quero ler. Então, eu sou fã de... Então, eu faço meus lançamentos literários, né? A cada 1 ano, 2 anos, eu quero fazer um presencial. Na verdade, que eu falo que é para poder mais ver os amigos, né? Do que propriamente você ganhar dinheiro com isso. Mas a minha contribuição eu acabo escrevendo e disponibilizando gratuitamente no meu site para que o aluno, principalmente, ou o advogado que não tem acesso à informação, às vezes por desconhecimento ou porque não tem condição financeira, que ele possa entrar no meu site, ele não vai se identificar, eu não vou saber quem é ele vai lá, entra no meu site e vai abaixar o livro gratuitamente. Essa é a minha contribuição para o universo, por dizer obrigada por eu ter feito parte do Tribunal de Ética por tanto tempo, porque eu aprendi, então eu estou compartilhando isso que eu sei. Então é uma forma... Então eu acho que a pessoa não lê porque não quer, tá lá. Sem dúvida. E é uma forma dela aprender, por exemplo, outro dia uma amiga me ligou e falou assim, então eu estou renunciando a um processo, então eu juntei no processo o motivo. Eu falei, não pode. Você tem que mandar um telegrama com cópia e aviso de recebimento para o cliente, dizendo que você está renunciando ao processo. Você pode dizer o motivo. Mas no processo, você só vai juntar o telegrama com a informação de que você renunciou. Você não tem nem que dizer o motivo. Isso é foro íntimo. Então, o que você diz? Excelência, está aqui, vou cumprir os 10 dias do meu prazo, eu estou renunciando ao processo. Acabou. Fora isso, você não pode fazer mais nada. Né? Você não pode dizer porque o cliente mentiu ou porque o cliente não te pagou. Isso é uma questão que você vai discutir isso, Sim. se for o caso. Relação própria depois. Né? Exatamente. A relação entre advogado e cliente é sigilosa. Né? Então, por conta disso, já é um motivo suficiente para você renuncia. Normalmente eu coloco no e-mail, vou mandar um e-mail para o cliente, estou renunciando ao processo, hein? Por favor, assine a carta anexa para eu juntar no processo. Na carta anexa só tem informação que as partes conversaram e o advogado decidiu renunciar, tá aqui, ela põe a data, assinou, aí eu junto esta carta no processo. E aí eu guardo o e-mail comigo, que se der algum problema eu tenho como provar que eu fiz uma notificação esclarecedora do motivo pelo qual eu estou renunciando. Mas aquilo que vai para o processo é somente a informação para o Poder Judiciário que eu renunciei ao processo e daqui a 10 dias, que é o prazo que eu não tenho mais responsabilidade processual. Meu nome tem que ser riscado antes era da contracapa, né? Das intimações do EPROC. Bons e acabou, não é? Eu falo, que saudade. E aí, minha responsabilidade está encerrada a partir daquele momento. Então, bom. Você estudante de Direito,
aguarda aí que nós vamos dar o site da doutora Renata para que você possa baixar o e-book citado aqui agora, tá bom? É só aguardar. Isso é uma boa, né? Porque senão a gente não tem dinheiro. Exato. Né? Eu, pelo menos, não tinha. E já aproveitando esse seu material disponível, é bom para prova da OAB, né? Quem está precisando da OAB, É verdade. que a maioria das questões são de ética. Eu acho que são 10 de ética, né? Sim. 12? 10 ou 12, É. uma coisa assim. É verdade, acaba caindo bastante, né? Ainda mais tema da moda e etc. É verdade, eu não tinha... Na verdade, o meu foco não foi o exame da ordem, mas o meu foco foi compartilhar conhecimento. Então, eu estou aos poucos, eu vou escrevendo, porque, de fato, né? Eu também, eu me formei... Aliás, quando eu estava na faculdade, o meu dinheiro comprava só código. Aí a gente tinha... Na faculdade tinha a biblioteca, então eu pegava na biblioteca. E naquela época a Xerox rolava solto, né? Então a gente tinha a Xerox e tinha também a biblioteca do tribunal, eu costumava ver. Tinha as RTs, então eu ia na biblioteca da OAB para pegar a cópia das RTs. Então eu também não tinha dinheiro para comprar livro, eu tinha código, né? Eu tinha 2 sapatos, um dia um sapato, dia outro, não sei o que, tá. Ok, tudo bem, faz parte, né? Então, assim, é a forma. Já que nós estamos hoje na era digital, as pessoas só não estudam porque não querem. Então, as coisas estão sendo disponibilizadas. Então, tá ali, né? Para o aluno ler o material gratuitamente e estudar um pouco sobre o tema. Doutora, voltando um pouquinho da publicidade, né? Que isso a gente é um até mais legal. Quais são as recomendações que a doutora passa? Porque assim, as redes sociais, por exemplo, o advogado está lá e ele fica respondendo questões, aquelas caixinhas de pergunta. Acaba pegando cliente, porque você responde a questão, a dúvida dele e acaba, na verdade, pegando o cliente. Isso é errado? Como é que funciona isso? Então, essas caixinhas, elas são... subjetivas, né? Eu entendo que elas são causas de infração disciplinar. Você não tem que ficar respondendo. Eu vi uma vez uma comparação que eu achei muito interessante. Falou assim, quando você vai no tarô, ele não te cobra para ler as cartas? Sim. Cobra. Então, por que o advogado não cobra para poder responder suas perguntas que são objetivas? Porque do tarô é subjetivo. Foi bem isso. Falei, pô, olha que exemplo lúdico, né? Então, o advogado não pode. O que ele tem que fazer? É aquilo que a OAB está no tribunal, está no Código de Ética desde do primeiro Código de Ética atrás. A publicidade tem caráter meramente informativo. O advogado pode informar. E a gente não pode esquecer uma coisa, o advogado tem que ter isso. O doutor falou muito bem sobre grandes escritórios. Eles não precisam fazer publicidade porque a publicidade vem das grandes reportagens. É claro, eles têm o que a gente chama de autoridade. Então, para que eles vão fazer publicidade? Para que eles precisam fazer se eles já têm autoridade? Então, você pega os escritórios... Quem nunca teve... Pelo menos na minha época, qual estudante de direito que não mandou o currículo para o Pinheiro Neto? Todo ano eu mandei. Eu terminava um ano e mandava para o Pinheiro Neto. Nunca fui chamado para entrevista. Ok, tudo bem. Mas o Pinheiro Neto nunca precisou fazer publicidade. Né? E eu nem conheço ninguém de lá. Né? E nunca fui chamada para entrevista. Então... Mas, de qualquer maneira, ele nunca precisou fazer publicidade. E são com eles que a gente tem que aprender. Por quê? Porque eles são tão antigos e eles têm autoridade no assunto. E tem uma coisa que eu sempre penso muito da relação de confiança. Quem vai te indicar é um outro cliente. Né? Aí você vê lá os blogueirinhos falando assim, você fica dependendo de indicação... Então, você vai morrer na praia, né, que eles falam. Você não vai ter nunca cliente. Que cliente que você quer? Um cliente que você não tem confiança nenhuma? Sim. Você não sabe nem se ele existe. Você não sabe se o cliente existe. Exato. E aí, se me permitem, se der tempinho, eu vou contar uma história que aconteceu, que eu sempre conto essa história, porque para mim é tão importante. Eu tive um processo X de um cliente, que é meu cliente há mais de 20 anos, e a parte contrária entrou com um embargo de terceiro para liberar um carro que nós tínhamos penhorado. O juiz imediatamente liberou, porque a pessoa comprovou que tinha adquirido o carro antes.
passou, juro para vocês, não passou 48 horas, a advogada me ligou, da parte contrária. Doutora, eu sei que a senhora é do Tribunal de Ética, na época eu estava no Tribunal de Ética, eu não era nem presidente ainda. Doutora, eu vi seu nome, vi que a senhora, eu era conselheira, eu vi que a senhora é do Tribunal de Ética, eu preciso te contar uma coisa. Sabe aquele caso que eu liberei o carro? Falei, sei, o cliente era falso. Eu, o quê? Ai. Ela falou assim, eu faço publicidade, o cliente me achou, ele veio no meu escritório, eu não conhecia, então eu não tinha vínculo com ninguém de indicação, ele entrou no meu escritório, documento falso, tudo falso. O que que eu faço? Eu tô te ligando como colega porque eu preciso de ajuda. Falei, doutora, eu vou lhe ajudar pela sua honestidade. O que a senhora vai fazer? Primeira coisa, faz um boletim de ocorrência dizendo que foi vítima de fraude. Vai na comissão de direito de prerrogativa, ela, o que que é isso? Aí eu expliquei para ela, até para você ter um apoio e com um boletim de ocorrência avisa o juiz. Ela fez isso, o juiz bloqueou o carro novamente, mas o cara já tinha levado o carro embora, porque o carro estava numa loja. Já tinha levado o carro embora. Então, aquilo me marcou muito. Porque a advogada veio pedir ajuda para mim, porque ela ficou tão assustada que ela jogou meu nome no Google e aí ela viu que eu era do Tribunal de Ética. E ela me ligou e falou, olha, doutora, eu sei que a senhora é advogada da parte contrária, seu cliente acabou tendo prejuízo, mas eu preciso te contar o que aconteceu. E aí eu orientei para ela justamente para ela não responder um processo ético disciplinar, porque ela não tinha culpa. E aí aquilo para mim foi uma lição gigante de que não dá para você ficar fazendo publicidade, senão você vai pegar cliente que você não conhece. O cliente ainda tem... A relação do advogado e cliente é uma relação de confiança. Você tem que ter confiança no seu cliente para saber se o cliente não está mentindo, se o documento que ele não está te mandando não vem com aquele prompt lá, inject, que vem com uma fraude. É isso. E as pessoas não estão entendendo isso. Então, eu não falo, é difícil. É isso. Teve outro tipo de publicidade. Eu sou professor universitário também e eu vejo muito desse tipo de veiculação, vamos assim dizer. A veiculação ela se dá como o professor, o profissional professor. Então ele fala, ele dá alguma orientação, ele fala do processo e para o aluno, ele geralmente, só que ele direciona para o aluno, ele está direcionando geral. E depois, lá no fim, fala, olha, se permanecer alguma dúvida, liga para o professor. Uhum. Como é que isso pega em questão ao código de ética, ao tribunal em si? Eu não sei a posição do tribunal, eu vou falar da posição da Renata. É uma relação de confiança, não tem? Sim. Houve a captação por aí, fez publicidade, fez propaganda, né? Não é nem publicidade, fez propaganda, não. O aluno, ele tem uma relação de confiança com o professor. O professor é a base da informação. Se ele confia naquilo que o professor está dizendo, ele está vendo o professor ali todos os dias, nas aulas, tem um vínculo com o professor, eu não vejo problema nenhum. Mesmo que seja veiculado pelo Instagram, não sem problema. Não, porque ele tem uma relação com o professor. O que não dá é pro advogado utilizar da rede social para chamar o cliente gratuitamente para tirar dúvida, né? Não que a consulta gratuita não seja permitida, ela não é proibida, mas ela não é recomendável, por isso que você tem uma tabela da OAB dizendo consulta tanto, né? É claro que às vezes você acaba respondendo, tal, mas uma consulta efetivamente séria, em que o advogado vai ler a documentação, vai ouvir, vai gastar o tempo dele, a tabela da OAB te orienta ao valor que você deve cobrar, pelo menos no mínimo, de uma consulta. Perfeito. E nós falamos um pouco atrás aqui de reabilitação. No contexto da advocacia, tá? O advogado, vamos supor, ele esgotou todas as penalidades, o conselho pediu o cancelamento da inscrição, né? O afastamento, a exclusão, né? E tudo bem, ele não pode advogar. Tem como ele se reabilitar?
Tem, mas vai depender de requisitos. Então, ele vai ter que se reabilitar muitas vezes no processo criminal para depois pedir a reabilitação no Tribunal de Ética. Então, ele vai ter que comprovar bom comportamento, por exemplo, vamos imaginar a prestação de contas. Vamos pensar na exclusão por 3 vezes de suspensão que o advogado tem. Então, a gente tem que pensar um dos requisitos objetivos da exclusão do advogado é a suspensão por 3 vezes transitado em julgado. Vamos imaginar que essas 3 suspensões sejam de prestação de contas, ausência de prestação de contas, cliente que reteve dinheiro de cliente. Ele vai querer pedir reabilitação do processo dele porque ele foi excluído. Então, o que ele vai fazer? Primeiro, comprovar que ele não tem mais processo crime. Ou que, muitas vezes, o cliente é simples, nem instaura processo, nem instaura inquérito policial, não faz nada na delegacia. Mas, no cível, ele comprova que ele prestou contas, o processo foi baixado do distribuidor forense, ele tem recibo de quitação, então, ele se reabilitou no período que o código fala. Então, ele comprova que ele não praticou mais nenhuma infração disciplinar. Aí, ele consegue a reabilitação. Certo. Numa negativa, mandado de segurança? Numa negativa, ele pode. Se a negativa é em primeira instância, ele vai recorrer. Então, ele tem que esgotar primeiro os meios administrativos, para depois ingressar, se for o caso, com processo judicial. Até porque o que a gente tem visto, desde a minha época como conselheira, presidente, enfim, o juiz da Justiça Federal, que é competente para julgar esses processos, dificilmente ele interfere nas decisões da OAB, do Tribunal de Ética. Por quê? Porque ele sabe que tem um regramento próprio, E vamos combinar que nossos relatores são muito bons, né? São estudiosos, são advogados, então eles têm uma leitura mais empática, inclusive, dentro do processo, né? Então, dificilmente, a não ser que tenha, assim, algum erro gritante do processo que não foi corrigido em algum momento, nem no Conselho Federal, ou muitas vezes quando você vê que o advogado deixa transitar em julgado decisão de primeira instância, né? Mas, fora isso, dificilmente, olha, eu confesso para você que poucas vezes eu vi a Justiça Federal decidindo algo diverso do que o Tribunal de Ética tenha decidido. Sim. Doutora, aproveitando o luxo da suspensão, que a doutora falou, tem uma advogada que ela é influenciadora, muito famosa, né? E ela teve a carteira da OAB suspensa pelo prazo de 90 dias. A doutora poderia falar algo sobre esse caso pra gente? A gente não pode falar sobre o caso específico, nem eu, nem nenhum advogado, mesmo que o caso tivesse sido meu. A gente não pode falar, tá lá a proibição no Estatuto, no Estatuto da Advocacia e no Código de Ética. Mas vamos trabalhar na questão pontual de suspensão preventiva de qualquer advogado que comete alguma situação que dê repercussão negativa à advocacia. Então, pode ser qualquer coisa, inclusive, como nós vimos, de advogados que foram suspensos porque tentaram fraudar o Poder Judiciário com aqueles prompts escondidos lá na documentação, né, para direcionar a decisão. Então, tudo que causa grande repercussão na advocacia, existe o processo de suspensão preventiva. Nós temos, então, então, vai ser instaurado o processo, então a pessoa vai ser intimada, o advogado é intimado para que ele faça a defesa dele. O prazo é curto. Então, eu lembro uma vez, isso me deixou, assim, foram experiências que o Tribunal de Ética nos trouxe. Logo no começo, né, da minha carreira no Tribunal de Ética, nós fizemos uma suspensão preventiva de um advogado dentro do presídio. Nós fomos até lá, foi uma comitiva do Tribunal da turma disciplinar, né? Nós tivemos a notícia de um advogado que tinha participado de um sequestro de uma criança, de um cliente dele. Ele foi preso em flagrante, estava no presídio, aí a notícia do processo criminal veio para a turma disciplinar, veio para o Tribunal de Ética, né? O Tribunal de Ética distribui para uma turma, a turma instaura o processo de suspensão preventiva. Então, você tem que ouvir
a parte antes disso. Então, ela é notificada. Pode ver que, né, tem lá a data, o horário que a data e o nome da pessoa que foi notificada. Nesse caso que nós cuidamos há muitos anos atrás, nós fomos ouvir o advogado porque ele estava preso, nós fomos até o presídio. Então, foi uma turma disciplinar, na época chegou, acho que foram 10, 12 relatores, mas acho que a legislação fala em 8, nós fomos lá, ouvimos o advogado e suspendemos o advogado por votação unânime, a turma disciplinar. E aí depois o processo tramita. Então, nós vamos ter 2 processos tramitando. Processo de suspensão preventiva, que é esse em que a pessoa fica lá 90 dias suspensa. E depois corre o processo principal de mérito, que pode levar à suspensão por 360 dias, pode levar à exclusão dos quadros da OAB por prática de crime ou por conduta incompatível com a advocacia. Então, nós vamos ter 2 processos tramitando, o de suspensão preventiva e o processo principal, que a gente não sabe se vai acarretar uma suspensão ou uma exclusão da advogada dos quadros da OAB. Então, vamos supor, advogado que contrata outro advogado, aí ele tem a ciência e o cliente também tem a ciência. Isso. Quando não tem, vocês vão até o presídio e dá ciência a eles. Né? Quando todas as intimações, a primeira intimação de processo disciplinar, seja ele de suspensão preventiva, etc., eles são feitos de 2 formas. Primeiro, por carta R, com um endereço que consta no cadastro da OAB. Por isso que eu sempre falo, mudou de endereço, muda no cadastro. E a OAB, normalmente, também, ela acaba notificando pelo Diário Oficial. Então, se você recebe o Diário Oficial da OAB, você acaba também recebendo a informação do processo disciplinar. Mas a regra a primeira notificação é através de carta R pelo endereço que consta no seu cadastro. Então, a pessoa recebeu o processo de suspensão preventiva no endereço que está no cadastro, ela recebeu, é válido. Aí ela contrata advogado, se ela quiser. Neste caso que eu contei para vocês, sei lá, isso daí tem mais de 15 anos, o advogado, nós tivemos a notícia que ele já estava preso. Então, o que foi feito? Foi enviada uma notificação para a defesa dele no presídio, e aí foi acertado no presídio, à época, era um presídio até do interior, para ele ser ouvido no presídio. Aí ele tem um prazo legal para fazer a defesa preliminar dele, ele ia ser ouvido dentro do presídio. Porque a informação chegou, porque assim, como é que a pessoa é denunciada no Tribunal de Ética? Por várias maneiras. Pode ser pelo cliente, pode ser por um concorrente, pelo coleguinha sócio do escritório, do amigo. Eu posso sair daqui e você falar, não gosto da Renata, vou representar ela na OAB. Você faz agora não é mais presencial, né? Você faz online, você entra no site da OAB, faz o cadastro, representou, acabou. Se é verdade ou não a representação é outra coisa, mas qualquer pessoa pode representá-los. Então, muitas vezes a representação vem de uma delegacia de polícia, vem de um juiz, né? Então, nesse caso específico, porque a OAB não tem condições de ficar vigiando 500 mil advogados, né? Então, as denúncias normalmente vêm através da autoridade e tal. Tanto que hoje a OAB, o Tribunal de Ética, está fazendo turmas especializadas. Então, ela tem uma turma especializada em publicidade, uma turma especializada que está recebendo os ofícios das autoridades, seja policial, seja judicial. Para quê? Para que ela possa ter relatores especialistas em determinado caso. Então, isso facilita bastante o julgamento. Então, não sei como que isso chegou na OAB, né? Porque eu não faço mais parte,
mas provavelmente eles receberam algum ofício, às vezes, da própria delegacia de polícia. A OAB age de ofício também. Também a OAB, boa, isso. Também age de ofício quando ela vê algo que realmente tomou uma proporção fora do controle, ela acaba instaurando de ofício o processo. Doutora, uma última pergunta, que o nosso tempo já está se escoando, que acho que é uma curiosidade geral. Inteligência artificial resvala na ética em algum momento? Olha, como eu disse, eu estou fora do Tribunal de Ética já há alguns anos. Eu acredito que vai resvalar e muito. E se não me falha a memória, eles já estão com alguma comissão para estudo sobre isso. Eu li alguma coisa recentemente, a OAB sempre à frente do seu tempo, fazendo um estudo sobre isso, até para ver como que isso vai lidar. Porque, olha que interessante, nós temos um dispositivo no Estatuto da Advocacia que diz o seguinte: o advogado não pode assinar peça que não tenha sido elaborada por ele. Olha lá, infração disciplinar. Aquela menor, né? Que não seria advertência, seria a censura, que acaba sendo convertida em advertência e tal. Tá lá, né? É o artigo 34, um dos primeiros incisos. Agora, nós temos a inteligência artificial fazendo peças. Sim. E às vezes melhor do que a gente. O que é pior. Inventando jurisprudência. Mas o que é ruim, né? A gente está começando a aprender a não pensar. Então, e vai massificar os processos. Porque aí o advogado que não é especialista em determinado assunto, por exemplo, eu não sou especialista em direito tributário, eu nem me arriscaria. Trabalhista, então, nem pensar. Aí o advogado falou: por que não fazer se eu tenho inteligência artificial que pode fazer por mim? E aí ele vai começar a fazer ações que não são de sua especialidade. Por quê? Porque ele tem uma inteligência artificial que eu faço para ele. Só falta mandar um robô para a audiência. Não é? Mas olha, não vai falar. Eu vou contar uma coisa para vocês, assim, muito engraçada. Meu marido, ele era da Comissão de Direito e Prerrogativa. Ele foi até vice-presidente. Grande amigo meu. Em casa, funciona assim. A gente pensava assim: a gente nunca vai falar em casa sobre trabalho, sobre processo. A gente só fala sobre isso. E normalmente eu, por exemplo, vou assistir alguma série, algum filme. Primeiro eu procuro alguma coisa ligada ao Poder Judiciário, para depois. Agora eu tô com a mania de assistir umas séries coreanas de justiça. De justiça. Então tem uma que eu assisti chamada Pro Bono, que eu falei, infração disciplinar. Eu até falei para o meu marido: acho que eu vou fazer um podcast e vou falar só as infrações disciplinares, que cada capítulo tinha uma infração disciplinar. Aí ele falou assim: você quer ser processado pelos coreanos? Você quer ser processado? Eu falei: não tô afim. Eu falei: então deixa pra lá, porque só tinha infração disciplinar. E aí ele era da prerrogativa, e nós fomos atender um advogado, um senhorzinho, em Tu, porque ele tinha brigado com o juiz. Naquela época em que você viu o juiz frente a frente. E foi assim. Aí a gente chegou aí para lá, porque tinha audiência, ele era da prerrogativa. Tal. Eu lembro disso perfeitamente, que um dia ele falou assim para mim: esse senhor, ele já faleceu. Um dia nós vamos ter um robô decidindo os processos. Aí eu falei: imagina. Juro para vocês, eu lembro desse senhor o tempo todo. Eu e meu marido, a gente fala: lembra daquele senhor? Tanto que eu gosto de escrever crônica, né? Aí eu escrevi uma crônica dizendo assim: daqui a pouco nós vamos ter inteligência artificial contra inteligência artificial. Então não vai ganhar o melhor advogado, vai ganhar o advogado que tiver a melhor inteligência artificial trabalhando por ele. Não tem dúvida. Doutora Renata, infelizmente nosso tempo se escoou. Um bate-papo tremendamente agradável, muito bom. Gostaríamos de perguntar mais, né? De tê-la conosco. Eu adorei. Em outras edições. Eu queria mostrar mais uma vez a obra da doutora Renata, para você, estudante de Direito, para você que tem a intenção de advogar perante o Tribunal de Ética e Disciplina. Aqui é o caminho, tá bom? E agora, como eu prometi para os nossos espectadores,
o site da doutora para que seja procurado o e-book. É só jogar meu nome, vai aparecer lá o site do escritório e aí consegue baixar os livros. Simples assim. Simples, simples, simples. Ótimo. Então, olha aí. Vai a dica. Doutora, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Que delícia de Obrigada. conversa. Muito obrigada pelo convite. Um abraço, doutor Marco Aurélio. Pode deixar, darei sim. Muito obrigada. Bom, concluindo nossos trabalhos, fica aqui essa edição do programa Conclusão. Até a próxima.